Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Desejo um dia abençoado e produtivo para cada um de vocês. Bem, meu nome é Cláudio Omar Moreira de Jesus, sou sócio fundador da CMJ Sistemas, uma consultoria com mais de 18 anos de atuação especializada em desenho de processos e implantação de sistema ERP, planejamento de recursos empresariais. Ao longo dessa trajetória, tivemos a oportunidade de apoiar dezenas de empresas dos setores industrial, comercial, construção e serviços, sempre com um foco em eficiência, integração e resultados. Possuímos uma ampla experiência nos RPs Proteus e DataSul, e há pouco mais de um ano incorporamos ao nosso portfólio o RP Odoo, uma solução 100% web, moderna, altamente flexível e customizado para atender às necessidades do negócio de cada empresa. O Odoo permite que empresas de todos os portes tenham acesso a um sistema robusto, com baixo investimento de implantação e licenciamento acessível, tornando a transformação digital mais simples e viável. Bem, na tela estão nossos contatos e dúvidas ou quaisquer questionamentos, estamos à disposição. Então, pessoal, no vídeo de hoje apresentaremos um processo de manufatura, produção simples com apenas um nível de lista de estrutura de produtos e os componentes com saldo em estoque. Toda a simulação será realizada no sistema ERP Odoo e terá como objetivo atender a demanda de uma empresa para um processo de Kanban, ou seja, onde será produzido para estoque. Posteriormente, poderá ser utilizado numa outra ordem de produção de um produto acabado ou simplesmente para a venda. Para esse vídeo não ficar muito longo, este processo será dividido em duas fases, onde nesta primeira abordaremos os temas cadastros de produtos, lista e estrutura de produtos, centros de trabalhos, que seriam as máquinas dentro do Odoo, roteiro de operações e a abertura da ordem de produção, onde poderemos verificar como o sistema utiliza a lista de estrutura de produtos para gerar os componentes, para carregar os componentes e o roteiro de operação. Ok, sem mais delongas, produção e inventário. Ok? Iniciando pelo processo de inventário. Aqui já estamos tirando um relatório de estoque, onde faremos uma simulação, onde faremos a produção aqui no nosso exemplo é a montagem de um computador. Então, esse computador ele é distribuído em duas partes. Tem o computador propriamente dito, que envolve a produção, que utiliza os componentes placa-mãe, memória, o HD e o monitor, e a placa-mãe que depende dos componentes do processador Intel e mais o chip, né? O chipset que faz o processamento da máquina, tá? Visualizamos aqui que temos em estoque da placa-mãe 4 itens, 4 unidades, e para cada um dos chipsets, para cada um dos componentes, nós temos 3 unidades. A ideia é, quando finalizarmos o processo, que aqui aumente a quantidade e reduza a quantidade dos componentes, certo? Bem, partindo aqui para o modo de fabricação, essa tela inicial já nos apresenta quais são as máquinas que temos distribuídas na nossa produção. Então, aqui nós criamos algumas máquinas, então nós temos a máquina que faz a montagem do componente, o teste, o fechamento do componente, a embalagem do computador, né? Componente não, do computador, desculpa. E temos aqui outras duas máquinas, que seria a montagem do processador e o teste do processador. Então, aqui em overview, na visão geral, nós temos o que está acontecendo em cada máquina, onde acessando a máquina temos a possibilidade de visualizar todas as ordens de produções que estão paradas, que estão a fazer ou as que já foram produzidas dentro do Odoo, as que já foram concluídas. Ok? No nosso exemplo, como
a primeira coisa temos que analisar a nossa lista de materiais, a estrutura de produtos. Qual que é a ideia? Então, aqui nós temos a estrutura do computador completo, que é composto pela placa-mãe, memória, HD e o vídeo, né, o monitor. Porém, nesse vídeo de agora, iremos mostrar a estrutura somente da placa-mãe, que é composta pelo chipset Intel, mais o processador Intel, cada um com a quantidade 1. Se nós visualizarmos um relatório, ele vai aparecer toda a composição dessa estrutura. Então aqui visualizamos o produto acabado, o PA, né, e os seus componentes, cada um com suas quantidades, e o custo que já foi determinado no cadastro do produto, que esse custo seria o custo de compra desse material. Óbvio que à medida que for entrando as notas, esse custo é atualizado. Ok? Vou continuando, aqui nós temos as operações. Estas operações foram definidas quando criamos aqui a nossa relação de operações. Aqui a empresa vai cadastrar todas as operações que serão vinculadas aos centros de trabalhos, que no Odoo, centro de trabalho é uma máquina, correlação. E em cada centro de trabalho estaremos especificando o que realmente será necessário fazer. Nesse caso, a montagem do processador, temos aqui a preparação, inspeção e inspeção do processador, com as suas devidas instruções de trabalho, para que o operador, quando inicia o processo de produção, ele tenha como visualizar o que realmente precisa ser feito. Ok? Então, voltando na nossa estrutura de produtos, na nossa lista de materiais, visualizando aqui a estrutura, nós temos o roteiro inteiro das operações, que será composto por um setup de máquina, montagem e os testes. Também é possível visualizar com esse relatório já a previsão a disponibilidade dos meus componentes. No nosso exemplo aqui, o Odoo já apresenta que para fazer uma máquina ou uma placa-mãe, eu vou precisar de uma unidade de cada componente, e os componentes estão disponíveis em estoque. Possivelmente, onde podemos visualizar o que eu tenho disponível para ser utilizado, e se tivesse a entrada prevista de algum pedido, iria estar mostrando aqui nessa tela com a previsão de entrada. Ok? Bem, avançando com o processo, para o vídeo não ficar tão longo, vamos aqui abrir uma nova ordem de produção, onde buscaremos o produto a qual iremos produzir. Então vamos produzir essa motherboard, a placa-mãe. A data prevista, vamos colocar a data de hoje, mas poderíamos programar para começar daqui 2 dias, daqui 5 dias. Esse planejamento poderá ser refeito posteriormente. Tá? Aqui o sistema já carregou a lista de produtos, que seria a estrutura de produtos, tendo a possibilidade de agregar mais itens. Então, por exemplo, vamos adicionar mais esse painel aqui e mais a memória. Não vem ao caso, mas só para vocês entenderem como o Odoo trabalha. E nesse momento ele já vai mostrando se o componente tem disponibilidade em estoque ou não. Tá? Vamos avançar com a estrutura simples, como foi definido. A ordem de trabalho. Aqui na aba de ordens de trabalho, o sistema já apresenta aquela estrutura que foi definida, o roteiro de operação que foi definido na minha estrutura, apresentando aqui as operações com a duração prevista. O Odoo, assim como qualquer sistema ERP de produção, se modificarmos aqui a quantidade e informarmos que queremos produzir 10 placas-mães, ele já vai fazer a regra de 3 e já vai multiplicar a quantidade vezes a quantidade total a ser produzida para determinar qual que vai ser o consumo. Da mesma forma, para determinar o tempo de duração prevista para produção de cada etapa da produção. Voltando aqui para o sistema já refaz os cálculos. Ok? Em observação, eu posso colocar aqui uma observação qualquer, por exemplo, produzir peças para o
Stop. Ok? Posso determinar um nível de prioridade para que caia na produção e eles deem uma maior atenção. Confirmado.